Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 29 de novembro. O país fecha fronteiras para voos de 6 países do sul da África, onde a variante Ômicron do coronavírus foi identificada. A Polícia Civil do Distrito Federal fecha uma casa de prostituição com a presença de crianças e adolescentes. 5 anos depois do acidente, famílias das vítimas do voo da Chapecoense ainda esperam o pagamento de indenização. E ainda o fim da cobrança de pedágio em quase todas as estradas que cortam o Paraná. Hoje foi o primeiro dia útil sem o pagamento. É agora aqui no Brasil TV. Cientistas do Instituto Adolfo Lutz trabalham no sequenciamento genético do novo coronavírus que infectou um morador de Guarulhos. Ele chegou em um voo da Etiópia no sábado e testou positivo para a Covid-19. A preocupação é que ele esteja com a nova variante, a Ômicron, identificada primeiro na África do Sul. Por causa dela, a partir de hoje, voos de 6 países da África estão proibidos de pousar no Brasil. Esse passageiro que chegou ao Brasil no sábado, ele é residente em Guarulhos, desembarcou então e testou positivo na chegada. Tinha testado negativo lá antes de embarcar, positivo aqui, mas ainda não dá para afirmar que o caso dele se trata dessa nova variante, a Ômicron. Apenas que é um caso positivo para a Covid, ele está vacinado, está assintomático e, claro, no aeroporto de Guarulhos há muita preocupação. Quem chega do exterior por Cumbica sabe que o momento é de cuidado. O Daniel mora em Londres e veio visitar a família até o Natal. Preocupa bastante, principalmente agora que a gente ia viajar, a gente teve que tomar algumas medidas a mais de precaução, né? Como relativo à máscara, álcool gel, coisas do tipo, mas infelizmente não tem muito o que a gente fazer até a gente saber o que realmente essa variante vai fazer, né? O Ítalo vive na Bélgica, também veio passear e rever os parentes. Na Europa as coisas já estão se fechando de novo e o meu medo era que fechasse de novo o aeroporto e que não pudéssemos entrar de novo, né? Desde o ano passado estamos tentando vir e não estava dando muito certo. A partir de hoje, voos de 6 países africanos estão proibidos de entrar no Brasil, entre eles a África do Sul. A Maria Carolina está lá com a família. A brasileira viajou para fazer um curso de inglês com o marido. Eles tinham um voo marcado para voltar ao Brasil amanhã, mas ele foi cancelado. A gente foi até o aeroporto no sábado para ver como é que estava a situação, porque até então eu não havia recebido ainda um e-mail de cancelamento da companhia aérea que eu iria voar, mas informações bem vagas, nada que a gente também já não saiba, e a princípio estamos aqui no escuro, sem informação nenhuma do que fazer. A gente tenta ligar para a companhia aérea, tenta mandar e-mail, ninguém responde. Além da África, a nova variante já chegou à Europa. Com isso, mesmo os voos de outros países preocupam. A médica que identificou os primeiros pacientes com a variante falou ontem ao Fantástico. Ela disse que, por enquanto, os sintomas são leves. A Ômicron levantou o alerta porque os primeiros dados mostram que ela tem pelo menos 50 mutações, mais de 30 na proteína Spike, a chave que o vírus usa para entrar nas células. Para o doutor em microbiologia Átila Yamarino, até aqui, os estudos apontaram que as vacinas são a principal saída para combater essa e as futuras variantes. Ela está aparecendo em vários lugares, ela parece ser bastante transmissível, mais transmissível do que a Delta, e até aqui o que a gente sabe é que as pessoas vacinadas continuam protegidas e isso agora está sendo avaliado. Essa variante surge em um ambiente com poucos testes e pouca cobertura de vacinação, que é a situação da grande maioria dos países africanos. A África do Sul, onde ela foi detectada, não chegou em 25% da população completamente imunizada. Enquanto tiverem pessoas sem vacina, está todo mundo desprotegido e também gera a necessidade de a gente se manter sabendo usar máscaras, respeitar distanciamento, ventilar os ambientes, porque o vírus continua evoluindo e deve continuar gerando variantes enquanto ele estiver circulando. Então, para reforçar, ainda não há nenhum caso confirmado da Ômicron, a nova variante aqui no Brasil. Sobre o caso suspeito, o resultado das análises do Instituto Adolfo Lutz podem levar de 5 dias, mais ou menos, para serem concluídos. E a partir de hoje, no Recife, tem vacinação nos shoppings. O objetivo é imunizar quem ainda não recebeu a segunda dose contra a Covid. Quem conta isso para a gente agora é Mônica Silveira. Olá,
Quem estiver fazendo compras ou passeando pelos shoppings do Recife e não estiver com a vacinação completinha, agora não tem mais desculpa. Começaram a funcionar hoje aqui na cidade 2 pontos de vacinação como este. Esse aqui fica na área central do Recife, há outro ponto igualzinho num shopping da zona sul da cidade. Aqui basta chegar e se vacinar, não precisa de agendamento. A partir de amanhã, outros 2 pontos de vacinação idênticos começam a funcionar em 2 outros shopping centers. O que a Prefeitura quer? Que até o Natal, com o funcionamento desses pontos, diminua a quantidade de pessoas que não receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. No Brasil, são quase 21 milhões de pessoas com a segunda dose em atraso, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. Só aqui em Pernambuco, são mais de 590 mil atrasados. E a gente lembra aqui que para ficar totalmente imunizado, tem que tomar as 2 doses. Isso no caso das vacinas que exigem 2 doses. E a vacinação completa está sendo cada vez mais exigida por aqui. A partir de hoje, para entrar em repartições públicas estaduais como Detran ou Secretaria da Fazenda, tem que mostrar comprovante com as 2 doses da vacina ou com a dose única da Janssen. É isto. Todo mundo vacinado, só assim a gente consegue combater melhor essa doença. Mônica Silveira para o Brasil TV. Pois é, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje em Salvador um contrato, um novo contrato para comprar vacinas da Pfizer e da BioNTech, fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no ano que vem. Elas já serão entregues a partir agora do mês de janeiro. Somando outros fornecedores, o Ministério já garantiu cerca de 354 milhões de doses para 2022. A Prefeitura de Salvador anunciou o cancelamento do Festival da Virada, da Festa de Réveillon, em 2022. A Camila Marim explica para a gente agora. O anúncio do cancelamento do Réveillon foi feito hoje de manhã pelo prefeito Bruno Reis durante uma coletiva aqui na capital baiana. Ele disse que demorou a tomar essa decisão porque precisava ver se seria seguro ou não realizar essa festa. E tomou a decisão baseado em dados relacionados à pandemia. Número de internações, mortes, ocupação de leitos e também o avanço da vacinação aqui na capital baiana. Hoje, Salvador está com 99% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. Quando se fala em segunda dose, essa proporção é de 81%. E a dose de reforço também já está sendo aplicada em pessoas com mais de 18 anos. Apesar do número de mortes e internações estar em queda há um bom tempo aqui na capital baiana, o prefeito disse que o momento ainda é de incertezas, especialmente com a chegada dessa nova variante. Então, por isso, não seria seguro realizar o Festival Virada em meio a este momento. O festival, que é tradicional aqui na capital baiana, costuma reunir por noite cerca de 250 mil pessoas. São 5 a 6 dias de festas e com grandes nomes da música brasileira. Apesar do anúncio do cancelamento do Réveillon, ainda não há definição sobre o carnaval. O prefeito disse que vai aguardar para tomar essa decisão e fazer o anúncio em conjunto com o governo do estado. Camila Marinho de Salvador para o Brasil TV. No Distrito Federal, a polícia fez uma operação para fechar um ponto que funcionava como um prostíbulo. E por lá encontrou crianças e adolescentes. São 5 estabelecimentos na DF-150, a entrada da Fercal, um local conhecido como Capim Gordura. Lá, segundo a Polícia Civil, havia exploração da prostituição, com envolvimento até mesmo de crianças e adolescentes. Ali havia a presença de menores se prostituindo e até de crianças convivendo com as prostitutas. Ao longo da investigação, apurou-se que no local ocorria o tráfico e o consumo de drogas e diversas formas de violência contra mulheres. Inclusive no local tinha sido palco de 5 tentativas de homicídio nos últimos meses. Ainda de acordo com o delegado, foram mais de 20 denúncias recebidas e a suspeita é de que o esquema funcionasse há anos. Por isso, os policiais lançaram uma operação de combate à exploração sexual na última sexta. Mas as informações só foram divulgadas hoje. Esses vídeos mostram as condições dos quartos, onde as mais de 30 mulheres que trabalhavam no local se abrigavam. Na operação, a polícia encontrou droga e esse aviso de multa de R$50 para quem não deixasse o quarto limpo e organizado. Outro cartaz delimitava o tempo máximo de permanência dos clientes, meia hora. Um dos áudios anunciava o sorteio de uma mulher. Terceira noite da Mamãe Noel.
terceira noite da Mamãe Noel. É dia 10 de dezembro, a partir das 21 horas. Sorteio de uma Mamãe Noel. Segundo a Polícia Civil, 8 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de movimentar e agenciar a prostituição no local. Os estabelecimentos foram interditados e mais de 30 mulheres foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Um jovem de 18 anos foi preso em Contagem, Minas Gerais, depois de ser flagrado com ponto eletrônico durante o Enem. De acordo com a PM, ele pretendia repassar as respostas da prova de matemática a outro participante do exame que mora em Alagoas. Um detector de metal acusou a presença do ponto eletrônico. Ele também estava com celular e microfone. A coordenação do Enem em Minas Gerais autorizou a apreensão da prova, da folha de rascunho e do caderno de respostas. O material e o suspeito foram encaminhados para a Polícia Federal. E ainda sobre o Enem, o INEP informou que os estudantes que não conseguiram fazer a primeira etapa do exame por causa daquela operação policial no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, vão poder pedir, na verdade, a reaplicação da prova. A gente, inclusive, mostrou essa operação aqui, 9 pessoas acabaram morrendo. 501 candidatos dos 2.000 inscritos que vivem na região do Complexo do Salgueiro faltaram à primeira prova do Enem no domingo retrasado. Por telefone, conversamos com um estudante que sonha em fazer faculdade de educação física. Mas a violência interrompeu uma etapa importante dessa caminhada. Não tinha hora de dia. Aí não tinha como ficar de casa porque estava tendo tiroteio. Foi muito triste. Preparam tudo. Você pergunta direito de dirigir é complicado. No dia do exame, moradores viveram momentos de terror durante uma operação da Polícia Militar, depois que um PM foi assassinado na comunidade. Foram muitos disparos. 9 pessoas morreram. 3 dias depois do Enem, a Defensoria Pública da União enviou um ofício ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, pedindo a reaplicação da prova para estudantes do Complexo do Salgueiro. E este universitário se mobilizou para ajudar os alunos. Fez um abaixo-assinado com mais de 10.000 assinaturas, pedindo ao INEP e ao Ministério da Educação que a prova fosse reaplicada para esses estudantes. Por questão de segurança, não vamos identificá-lo. Saber que essa pode ser a única oportunidade que esses jovens têm para poder mudar a vida deles, mas não só a vida deles, a vida da família deles também, que foi uma vida tão difícil, é angustiante demais. E é por isso que eu me sensibilizei muito e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, isso não pode ficar desse jeito. No final da tarde de ontem, o INEP confirmou nas redes sociais que os inscritos no Enem 2021, que tiveram a participação no exame afetada pela operação policial no Complexo do Salgueiro, terão seus direitos garantidos e vão poder solicitar a reaplicação da prova. Segundo o edital, também pode solicitar reaplicação o participante com doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19, que tenha sofrido com problemas logísticos, desastres naturais, falta de energia elétrica e falha no dispositivo eletrônico fornecido ou por algum erro na aplicação da prova. Os pedidos de reaplicação foram abertos hoje e podem ser feitos até sexta-feira. As novas provas do Enem vão ser nos dias 9 e 16 de janeiro. Esses jovens precisam ter seu direito ao acesso à educação garantido e seu direito de sonhar garantido. Não pode ser por conta de um fracasso como sociedade e como políticas públicas de garantir a segurança para aquele local que vai tirar os direitos deles de sonhar. O objetivo hoje é tentar mais uma vez fazer o Enem, entrar na faculdade e virar de vida, sair desse Brasil, ter mais oportunidades na vida de trabalhador. Hoje completam 5 anos da tragédia com o avião que levava o time da Chapecoense para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional na Colômbia. 71 pessoas morreram e até agora as famílias não foram indenizadas. Ao lado da Arena Condá, o estádio da Chapecoense, o memorial das vítimas do acidente. Hoje é dia de passar por aqui para prestar homenagem. Sentimento de muita tristeza, de certa forma até de revolta, porque foi uma tragédia que não podia ser evitada, certo?
Segundo as investigações, o avião da Lamia não tinha combustível suficiente para a viagem. Ele decolou com os jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no dia 28 de novembro. Na madrugada do dia 29, a poucos quilômetros do destino final, Medellín, na Colômbia, o piloto comunicou pane elétrica. 71 pessoas morreram na queda, 6 sobreviveram. Desde então, os familiares das vítimas brigam na justiça para receber as indenizações e punir os responsáveis pela tragédia. Segundo a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense, há processos em 5 países para cobrar indenizações: Brasil, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina contra todas as seguradoras e corretoras envolvidas no voo ainda está colhendo depoimentos e provas. Ainda somos famílias lutando pelo mínimo de dignidade que nós merecemos, né, mediante a tudo que aconteceu naquele 29 de novembro, que todo mundo lembra. Foi uma coisa terrível, e de lá para cá, 5 anos, que as famílias precisam se reconstruir, precisam lidar com essa falta, com esse luto. O Senado brasileiro instaurou em 2019 uma CPI para investigar a demora no pagamento das indenizações. A comissão foi suspensa em março de 2020 por conta da pandemia. Há 12 dias foi retomada. A CPI ouviu na semana passada a controladora de voo boliviana Célia Monastério, apontada pelas investigações como a responsável por autorizar o plano de voo. Como ela está presa no Mato Grosso do Sul, o depoimento foi por videoconferência. Célia disse que sua responsabilidade era encaminhar o plano de voo e que não tinha autoridade para impedir a decolagem, mesmo tendo identificado erros. Ela disse ainda que chegou a comunicar por 3 vezes a linha aérea, o despachante e o piloto do avião sobre a falta de autonomia da aeronave para cumprir a rota, mas que teria sido informada de que a empresa teve autorização da Direção-Geral da Aviação Civil. Não há prazo para conclusão. Mas as famílias esperam que o relatório final da CPI possa subsidiar também os processos que tramitam em outros 4 países e que têm como principais alvos a seguradora britânica Tokio Marine, a resseguradora boliviana Biza, a corretora britânica AON e a companhia aérea boliviana Lamia. O que nós buscamos é um reconhecimento de todas essas falhas para que isso, assim, minimamente isso nunca mais aconteça, que uma aeronave nunca mais decole sem a menor condição de voo. Certamente você já ouviu. Aceita Pix? Pois é, o Banco Central divulgou mais 2 opções para o uso do Pix. É o Pix Troco e o Pix Saque. Veja como é que funcionam essas novidades. Começam a valer hoje as novas modalidades do Pix. Mas, de acordo com o Banco Central, os estabelecimentos podem escolher se vão oferecer ou não os novos serviços. Aqueles que aderirem precisam estabelecer um contrato com uma instituição financeira que participe do Pix e adaptar os sistemas das lojas com a geração de QR Code. Isso significa que não é imediato. Aos poucos, os serviços vão estar disponíveis. No Pix Saque, os clientes dos bancos vão poder sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais. Nesse caso, eles fazem uma transferência para a loja no valor do saque. Por exemplo, o usuário do Pix pode ir na loja, fazer um Pix para o estabelecimento sem comprar no local e retirar o valor na loja. No Pix Troco, o cliente pode transferir para a loja o valor equivalente da soma de uma compra em um saque e receber a diferença como troco. Agora atenção, você só vai poder fazer de graça 8 transações de Pix Troco e Pix Saque por mês. A partir da 9ª transação, pode ser cobrada uma tarifa que pode ser diferente, porque ela vai ser estabelecida pela instituição. E outra, tem um limite máximo para o saque ou para a compra com troco. Vai ser de R$ 500 durante o dia e R$ 100 a partir das 20 horas.
Veja a seguir a mudança no clima. 2 pessoas morreram numa enchente no Alto Sertão de Sergipe. É uma das regiões mais castigadas pela seca e estiagem prolongada. Brasil TV de volta e a gente fala da chuva forte que atingiu o distrito de Lagolândia, em Pirenópolis, no estado de Goiás. O rio Peixe aumentou rapidamente e a água invadiu chácaras e fazendas. O município, inclusive, decretou calamidade pública. Olá, boa noite. No povoado de Lagolândia, o dia foi de limpeza e cálculo de prejuízos. O distrito do município de Pirenópolis fica na região central de Goiás e tem cerca de 500 moradores. Nas ruas, máquinas e bombeiros limpavam toda a lama trazida pela correnteza. Os moradores se dividiam entre faxinar as casas e colocar para fora os móveis que acabaram perdidos. Segundo a prefeitura, mais de 30 pessoas tiveram as casas invadidas pela enchente do Rio do Peixe, que passa ao lado do povoado. A inundação pegou a população de surpresa depois de um final de semana chuvoso. Neste domingo, por volta do horário do almoço, a água subiu rápido e atingiu quase metade do distrito. Algumas casas não resistiram à força da correnteza e acabaram caindo. Chácaras e fazendas da região também ficaram debaixo d'água. A enchente ainda levou embora uma ponte que liga a região ao município de Vila Propício. Uma campanha para arrecadação de alimentos e colchões foi montada para ajudar as pessoas desabrigadas. A prefeitura decretou situação de calamidade no município. Bruno Mendes, falando de Pirenópolis, para o Brasil TV. E uma das regiões mais castigadas pela seca e estiagem prolongada sofre as consequências de uma enchente, o Alto Sertão de Sergipe. No fim de semana, 2 pessoas morreram afogadas por lá. A chuva que atingiu o sertão sergipano começou no fim de semana. A cidade mais afetada foi Canindé de São Francisco, onde ruas ficaram alagadas. Em 24 horas, choveu 133 milímetros, um volume esperado para 4 meses. Riachos da região transbordaram. Um carro com 4 pessoas foi arrastado pela correnteza. 2 pessoas não conseguiram sair do veículo e morreram afogadas. 39 famílias foram retiradas de casas que ficaram comprometidas por causa da chuva. Segundo a assistência social do município, 11 famílias estão alojadas em uma escola e outras insistem em ficar nos imóveis. De acordo com o Centro de Meteorologia, há previsão de mais chuvas aqui em Sergipe para os próximos dias, com incidência de raios e trovões. Também há a possibilidade de chuva de granizo. Tâmara Oliveira, para o Brasil TV. Hoje foi o primeiro dia útil sem cobrança de pedágio em quase todas as estradas que cortam o Paraná. A passagem de veículos está liberada em 27 de 31 praças. É que as concessões terminaram em cerca de 2.500 quilômetros de rodovias. Um alívio para o bolso dos motoristas por pelo menos um ano. Quem passou pelas praças de pedágio no fim de semana já comemorou o fim da cobrança. Rapaz, felicidade, né? Não tem coisa melhor. No domingo foram liberadas as últimas 13 praças. E hoje de manhã já tinha gente abusando da velocidade. Essas imagens são de onde ficava a praça de pedágio em Jataizinho, norte do Paraná. Nesse primeiro dia útil de cancelas abertas, alguns motoristas estavam confusos com o desvio do trânsito pela lateral. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as pistas das 27 praças de pedágio liberadas foram sinalizadas com cones, luzes e muretas que bloqueiam as cabines centrais. A questão de segurança, né? A faixa foi, como eu disse, previamente analisada para que usasse a lateral e esses veículos continuassem no fluxo de 2 veículos, sendo pista dupla, ou em um veículo sendo pista simples. A praça de Jataizinho, que fica a 30 quilômetros de Londrina, tinha a tarifa mais cara do Paraná. Motoristas de carro pagavam R$ 26,40. Agora, passam sem custo pelas laterais do pedágio. Eu não sou contra o pedágio, eu sou, ao contrário, eu sou a favor do pedágio. Eu sou a favor de um pedágio que seja bom, que seja acessível. As concessões das rodovias que cortam o Paraná duraram 24 anos.
com os motoristas pagando tarifas que estavam entre as mais altas do país. Os paranaenses esperavam obras nas rodovias que não saíram do papel. Um estudo da Universidade Federal do Paraná aponta que, ao longo dos anos, foram retiradas dos contratos 33 grandes obras, como duplicações e construções de viadutos. Em 2018, a Operação Integração, um desdobramento da Lava Jato, revelou um esquema bilionário de pagamento de propina, envolvendo concessionárias de pedágio e agentes públicos. Segundo o Ministério Público Federal, em quase 2 décadas, os desvios passaram de 8 bilhões de reais em obras não realizadas e tarifas abusivas. As concessionárias foram obrigadas a pedir desculpas e baixar as tarifas. Um novo modelo de concessão deve ser implantado no prazo de 1 ano. A promessa do governo estadual é que as tarifas serão menores. Até lá, os governos federal e estadual serão responsáveis pela manutenção de cerca de 1.800 quilômetros de estradas, enquanto bombeiros e SAMU prestarão atendimentos médicos. As exceções são 730 quilômetros em que as antigas concessionárias fizeram acordos com o governo do estado. Elas vão manter a prestação de serviços como ambulância e guincho. Todos os trechos continuam com vigilância das polícias rodoviárias federal e militar, que reforçaram as escalas dos agentes. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias a gente lembra às 8h30, hora de Brasília, no Jornal Nacional. Boa noite, até amanhã.